Olá, eu sou a Luciana Haddad. Nós estamos aqui hoje para aprender mais umas receitas sem glúten e sem lactose. Hoje nós vamos fazer aqui a massa de pizza sem glúten, sem lactose, tá? Feita de farinha de arroz integral. Eu tenho aqui a fécula de batata. Eu vou falar um pouquinho do psyllium, tá? Que é uma fibra natural. O fermento biológico, hoje eu vou usar o seco, que eu acho mais fácil de ser encontrado e mais fácil de ser preparado também. Eu tenho aqui açúcar demerara, o sal rosa, que eu uso bastante aqui, e azeite de oliva extra virgem, de vidro escuro, de preferência. Então vamos falar um pouquinho do psyllium, né? Para que serve o psyllium? O psyllium é uma fibra natural, rica em nutrientes, mas a maior vantagem do psyllium é o que ele dá ele espessa a massa, ele cria uma liga que une a farinha de arroz com a fécula de batata. Essa é a maior função dele, ele incha e gruda, né? Ele faz a função de grudar uma molécula na outra para que essa massa possa esticar, tá? Coisa que só o glúten faz. Então, e o fermento, os dois têm essa função. O fermento, em contato com a água morna ou com a água fria, qual é a função do fermento? O fermento serve para que, um bichinho, né? Tá cheio de bichinho aqui, tá? Vivo, que a gente, em contato com a água, ele libera dióxido de carbono. E o dióxido de carbono cria uma bolha, porque ele tem que se alimentar. É um bichinho que em contato da água ele fala assim, opa, tem comida. Aí ele cresce. E aí em contato com o açúcar, ele fala assim, preciso comer, né? Preciso crescer. Então ele cria uma bolha, que são os alvéolos dos pães, das massas. Então essa é a função do nosso fermento aqui, criar os alvéolos. Mas quando a gente mistura o fermento biológico com certas farinhas, e não tem um ajudante, esse aqui é o nosso ajudante, esse aqui é o nosso coringa dessa massa, tá? Que é o psyllium. Ele vai fazer essa função junto com o fermento. Então, um vai unir e o outro vai expandir. Por isso que muitas vezes a gente faz massa sem glúten, sem lactose, e a nossa massa fica achatada, fica dura, né? Fica seca, não cria aquelas alvéolos que a gente vê nos pães tradicionais. Então, a gente tem esse casamento feliz aqui, que é o psyllium com o fermento biológico, que vai fazer com que a nossa massa expanda, tá? Aqui eu tenho 450 ml de água, mas eu não sei se eu vou usar toda a água. Sempre a gente usa aos poucos a água em qualquer receita e qualquer líquido em receitas funcionais. Ou receitas que eu tenho isenção da farinha de trigo, tá? Ou da aveia, porque o glúten, até a gente achar nas receitas o que o glúten faz, que é a elasticidade, a gente tem que usar muitos artifícios, buscar muitos ingredientes na natureza para que a gente substitua essa proteína que foi criada pelo homem, que é injetada no trigo e que faz tão mal às pessoas. Então, a água aqui, ela tem uma função, ela vai se unir ao psyllium e vai expandir. Ela vai fazer o psyllium crescer, como se fosse um trigo, né? Quando a gente põe água no trigo para o quibe, por exemplo, ele não expande, ele cresce. Isso aqui vai acontecer com o psyllium. Por isso que vocês vão ver eu colocar água, eu vou pondo água aos poucos, para a gente poder dar tempo para o psyllium crescer, para ele expandir, tá? Porque às vezes posso pôr água de mais ou de menos. Mas a receita que está aí, ela é quase 99,9% exata. O que varia? A farinha de arroz integral. Ela pode ter uma variação de secura. Tem marcas e marcas, né? Tem várias marcas no mercado. É muito fácil, às vezes, a gente pegar uma marca pronta e falar assim, vou usar isso aqui para fazer o pão. Ela já vem uma massa pronta, certo? Só que às vezes lá em Rondônia, em Roraima, ou às vezes numa cidade onde você mora, é difícil você achar uma marca que você goste. E normalmente elas são bem mais caras. Então, a gente opta pela farinha de arroz integral misturado com a fécula. Por quê? Porque a dificuldade das pessoas acharem um mix de farinhas prontas em qualquer lugar do Brasil, tá?
E qualquer pessoa pode achar isso aqui em lojas de produtos naturais ou pela internet, é mais fácil, tá? Então, o que pode variar? A minha marca de farinha de arroz integral, tá? Umas podem estar mais secas, porque o arroz é de uma safra X ou Y, e essa farinha ela pode me dar uma diferença de 5 gramas, de 10 gramas, tá? Tem essa diferença, Luciana? Tem essa diferença sim. De marca para marca tem muita diferença, tá? Às vezes tem mais fibra do arroz nessa aqui e outra marca às vezes tem menos fibra. Ah, qual que você gosta de trabalhar mais? Eu não falo marca, porque às vezes tem marca que tá boa, tem outra marca que tá boa, depende da época, tá? Então é farinha de arroz integral, tá? Então vamos lá, nós vamos misturar os secos, que são a fécula de batata. Ah, não pode ser, tem que ser pesado? Tudo tem que ser pesado. Não tem como você ir para a cozinha para fazer esse tipo de massa sem ser pesado. Tem que ter a balança de precisão para você fazer essas receitas, tá? Então aqui vai me render aproximadamente dois discos grandes de pizza ou 3 médios, tá? Tá, eu misturo a minha fécula com a... Posso bater na batedeira? Pode bater na batedeira, não necessariamente, tá? É opcional, tá? Quanto tempo dura a minha pizza? O que normalmente dura uma pizza tradicional? 2 dias, tá? Mais que isso, não. Por quê? Que eu não tenho conservante, eu não tenho espessante, eu não tenho nada que faça com que esse meu produto seja artificial, tá? É tudo natural, então tem menos tempo de vida. Como eu sempre tenho dito nos nossos cursos de funcional, as coisas que a gente faz e que quem quer uma alimentação saudável, mesmo quem é celíaco ou não, quem quer ter uma vida mais saudável, quer ter um resultado de academia, quer diminuir as suas cefaleias, seus problemas gastrointestinais, problemas de artrose, artrite, enfim, várias patologias que estão ligadas à alimentação, tem que ter a consciência de que é uma alimentação de tempo de durabilidade menor. Eu ponho o meu Psyllium aqui, vou colocar todos os meus secos agora, tá? Só o meu fermento e o meu açúcar que eu não vou colocar. Eu vou colocar o sal aqui. O sal não pode estar em contato com o fermento seco, tá? Nunca eu misturo o meu fermento seco com o sal. Por quê? O sal inibe a ação do fermento, tá? Ele é inimigo desse fermento seco, ok? Então eu vou pôr aqui meu azeite. E aqui eu vou colocar no meu potinho um pouquinho de água. Vou colocar meu açúcar aqui e vou pôr meu fermento aqui. Para que eu estou fazendo isso? Eu quero que o meu fermento ele faça uma esponja, que é o primeiro movimento de ação desse fermento, tá? Ele vai falar assim, ah, eu tô vivo, vou começar a minha vida biológica, porque eu acabei de colocar ele em contato com a água. Esse aqui é o meu primeiro alimento que eu estou dando pro meu fermento, tá? Tem que fazer isso, Luciana? Tem que fazer isso, tá? Até com o meu fermento biológico fresco, eu tenho o hábito de fazer isso, tá? Tanto seco quanto aquele que a gente compra no supermercado, que é em estado fresco, tá? Aí eu dou alguns minutinhos. Isso aqui a gente tem que fazer em todos os processos de massa. Tem que deixar o fermento agir. Ele tem que fazer a primeira fermentação. Então a gente chama de esponja. Tem outros nomes que são dados, mas esse é o mais comum. A gente faz uma esponjinha desse fermento biológico e essa esponjinha ela vai agir depois em toda a massa, tá? Então vamos esperar só uns minutinhos para que esse fermento ele cresça. Eu tenho uma dúvida. Eu sempre ouvi dizer que não se pode misturar o fermento com metal ou trabalhar em vasilhas de metal, que também inibiria o crescimento dele. Isso é mito ou realmente acontece? Na verdade é mito, porque o metal não tem nada a ver. O que a gente evita na cozinha é o alumínio, tá? Porque toda vez que você trabalha numa bacia de alumínio, que é muito comum no Brasil, o alumínio ele libera chumbo, tá? E metais pesados, além do próprio alumínio.
Então, quanto mais você vai mexendo na bacia de alumínio, o sal vai oxidando o metal. E do metal é que sai o sal, ele ajuda como que a enferrujar, né? O alumínio não enferruja, mas o sal ele ajuda a liberar esse metal pesado, tá? Então, é claro que é de preferência ou é aço inoxidável, que é liberado em todas as cozinhas do Brasil, nas cozinhas industriais, ele é mais fácil de ser desintoxicado e de ser limpo, e louças, realmente louças é muito melhor, tá? A melanina também no Brasil não é liberada, tá? Só que se você comprar uma melanina de boa qualidade francesa, por exemplo, ou alemã, você pode usar porque ela não tem uma liberação tóxica desse plástico, tá? E o polietileno também é liberado no Brasil, tá? Também não libera metal pesado, não libera nenhum tipo de toxina, esse tipo de material. Mas é mito, o que não pode, o que seria proibido no Brasil, teria que tirar todos os utensílios de alumínio da cozinha, tá? Alumínio causa esclerose mental, né? A pessoa começa a ficar esclerosada e problemas de memória, e tem toda uma complicação psicológica dos metais pesados no organismo. Agora, para desintoxicar, fazer uma iodoterapia, que no Brasil ainda está começando, tá? Então vamos lá, ó, nós estamos fazendo aqui a nossa espuminha, ó, tá vendo? Nossa espuminha, ó, tá quase ficando boa já. A gente começa a perceber que o fermento cria uma espuminha, ele sobe todo, tá? Porque ele tá falando assim, nossa, eu tenho comidinha para mim, tá? Então aí ele começa a liberar oxigênio, tá? E o dióxido de carbono. Então os dois juntos fazem assim, puf, faz uma bolha. Por isso que daqui a pouco, se eu deixar mais tempo, ele vai crescendo, tá? É o que acontece com as nossas massas, tá? Então essa é a ação verdadeira do fermento, tá? É o dióxido de carbono que faz com que ele crie os alvéolos, né? Os famosos alvéolos, que toda pessoa que é proibida de comer glúten, ela fica sonhando com um pãozinho cheio de bolinhas dentro, né? Então vamos criar aqui a nossa mágica, tá? Então tá aqui, ó, ele já tá crescendo, não sei se vocês estão vendo aqui, tá vendo, ó? Fez uma espuma, ó, tá vendo? Já tá bom, se eu deixar mais 3, 4, 5 minutos, ele vai me transbordar essa vasilhinha aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou jogar meu fermentinho aqui na minha bacia, vou raspar esse açúcar. Para que serve o açúcar? O açúcar, além de ativar um pouco o fermento, ele vai me servir para dourar essa minha massa. Essa é a função do açúcar, tá? Ele vai me ajudar a dar cor para essa massa, tá? Então vamos amassar, eu vou meter a mão na massa, tá? E vou começar a misturar aqui os nossos ingredientes. Ó, parece que a massa não tá soltinha, ó. Chega, né, Lu, de colocar água. Olha o tanto de água que sobrou. Sobrou não, tem que colocar tudo, tá? Não pode deixar de colocar toda a quantidade de água que a gente tá na receita, tá? Porque se eu terminar aqui a minha receita e não colocar essa água, dá a impressão ela vai ficar dura. Conforme vocês vão fazer todos os dias ou toda semana, vocês vão perceber que se vocês diminuem a água, a maciez da massa, ela diminui também. Ó, já vou mostrar pra vocês por que é importante polvilhar bem pouquinho, ó. É pouco mesmo, tá? Ó, a massa tá quase inteira já, ó. Tá vendo? Quem viu aqui em cima, no vídeo, viu que a massa tá quase pronta, olha aqui. Tá vendo? Olha, bem pouquinho mais, olha. Não pode ter pressa, tá? Agora eu vou deixar ela descansando, vou passar um plástico filme em cima e vou deixar ela descansando, uma meia hora. Tá aqui a minha massa, ela já cresceu, tá?
Vou pegar uma porção dessa massa. Ó, se você reparar aqui no vídeo, vou virar ela aqui. Olha como é que ficou furadinha. Então vamos lá, eu vou abrir minha massa de pizza. Posso abrir com o rolo? Posso abrir com o rolo também, tá? Sem problema nenhum, igual pizza normal. Lembrando que essa aqui, ela é a tradicional. E a focaccia eu coloquei alho. Primeira regra de uma boa pizzaria é o presunto. Vou colocar o presunto por baixo. Vou pegar queijo, esse é um queijo gruyère, tá? Mas você pode fazer com mussarela de búfala, ou se você não come queijo, pode fazer com o queijo que a gente vai ensinar, que é o queijo vegano. Pode cortar ele tudo em quadradinho e colocar. Se você não come leite de maneira nenhuma, põe só presunto, tomate, uma calabresa, um bacon. Aí eu venho com o tomatinho. Também eu vou usar cereja para ficar mais delicada a nossa pizza. Mas você pode usar o tomate tradicional, tomate saladete, tomate rasteiro, se você quiser colocar. Tá aqui o orégano. Você sabe por que a gente, quando coloca o orégano, a gente faz assim, a gente esfarela? Para liberar o aroma do orégano. Eu vou colocar um pouquinho do azeite e vamos para o nosso forno. Massa é a regra de qualquer massa. Regra de qualquer massa, forno quente. Você não faz, a melhor pizza não é feita no forno a lenha? Então teu forno tem que estar a 300 graus até derreter esse queijo e a massa tá assada. Assou, derreteu o queijo, tá pronta a tua pizza. Tá aqui, ó, a nossa pizza já tá assada, tá? Vou abrir ela. Ó, tá vendo a crocância? Tá? Isso porque ela foi assada nessa forma de teflon, mas se quiser assar de alumínio, quanto mais fina a forma, melhor, tá? Tá aí nossa massa de pizza. Vamos cortar aqui só para ouvir o barulhinho, ó. Tá? Tá aqui a nossa paixão de todo brasileiro, uma bela de uma pizza.